Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui um material bem interessante. É uma análise, sabe, baseada numa transcrição de vídeo. E ela mergulha numa passagem bíblica que muita gente conhece. João 5, a história da cura daquele paralítico no tanque de Betesda. Isso mesmo. O material explora, assim, várias camadas, né? O que são milagres, essa questão da liberdade de Deus para agir, que a fonte chama de soberania divina. Aham. Como a gente lida com o sofrimento, o papel da fé, da obediência também, e traz uma ideia bem central sobre equilibrar o ordinário e o extraordinário na vida da gente, na vida espiritual. E tem uma menção forte no início sobre evangelização, sobre a missão da igreja, né? Exato. Então a nossa meta aqui é destrinchar isso, sabe? Tirar as ideias principais, o que essa análise específica achou de mais provocativo mesmo sobre essa passagem. Ok, vamos lá. Para começar, vamos ambientar. O material descreve bem o cenário. Jerusalém, ali perto da Porta das Ovelhas. Tinha um tanque, chamado Betesda. Betesda, que a análise diz significar casa de misericórdia, né? Em aramaico ou hebraico. Isso, Casa de Misericórdia. Tinha 5 entradas, ou alpendres. E ali, olha, uma multidão de gente doente. Esperando. Esperando o quê? O movimento das águas. E esse nome, né? Betesda, casa de misericórdia. A análise usa isso como um ponto de partida bem interessante. Cria um contraste, não acha? Como assim? Ué, um lugar chamado Casa de Misericórdia, mas cheio de sofrimento, de gente esperando uma cura que parecia, sei lá, rara, competitiva. Tinha que ser o primeiro a entrar na água. A misericórdia parecia ter condição, né? Faz sentido. E tem uma observação curiosa no material sobre essa crença popular, do anjo que agitava as águas. A análise não descarta como simples superstição, né? Não, a perspectiva ali é que, bom, talvez fosse uma forma de Deus agir especificamente naquele contexto, sabe? Um extraordinário permitido para aquele povo, naquele tempo. Não que Deus endossasse a crença toda, mas que ele usou aquela situação para intervir. Isso já mostra que Deus não age sempre do mesmo jeito, né? Interessante. E isso conecta com um ponto que a análise bate muito na tecla. Jesus cura só um homem naquela multidão toda. Como que exploram isso? Ah, isso é central para a ideia de soberania divina que eles apresentam. Quer dizer, Deus tem total liberdade e poder para agir como Ele quer, quando Ele quer, em quem Ele quer. O material até contrasta isso com o que chama de jargões humanos, sabe? Aquelas ideias de que, se você fizer X, Deus tem que fazer Y. Fórmulas para milagre. Entendi. E mencionam diferentes causas para a doença também, né? Sim. A análise categoriza, diz que a Bíblia mostra doença como consequência de pecado, às vezes, como permissão divina com propósito didático, talvez. Causas naturais, claro, e até ação demoníaca em alguns casos. Ou seja, não dá para simplificar, né? Não tem uma resposta única para o sofrimento. Certo. Então, nesse cenário todo, Jesus se aproxima desse homem, 38 anos paralítico, uma vida, e pergunta: você quer ser curado? Essa pergunta. Parece óbvia, né? Quem não quer? Mas a análise diz que é fundamental. Exatamente. A análise argumenta que a pergunta vai muito além do físico, sabe? E a resposta do homem: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque. Pois é. O material interpreta isso não só como um lamento, sugere que pode ser até uma desculpa, um sinal de que o problema maior talvez não fosse a falta de ajuda, mas algo interno. Interno como? Uma mentalidade? Isso, uma mentalidade meio resignada, sabe? Talvez até, não sei, confortável naquela condição, por incrível que pareça. E o material usa uns exemplos bem do dia a dia para ilustrar essa resistência à mudança, né? Usa sim. Menciona um caso de alguém que insistia num hábito alimentar ruim, mesmo sabendo que fazia mal, ou a própria experiência do autor da análise com uma restrição alimentar. A ideia ali é mostrar como a teimosia, ou a falta de vontade de aprender o que o material chama de não ser ensinável, pode fazer a pessoa ficar presa no sofrimento, ignorando os sinais e as soluções. Essa resistência à mudança é um ponto bem forte. E essa resistência me parece que conecta com aqueles conceitos de ordinário e extraordinário que você mencionou, que são chave na análise.
Como eles definem isso? Então, o milagre ali do tanque, do anjo mexendo a água, seria um exemplo do extraordinário pontual, permitido por Deus. Mas Jesus, para essa análise, ele é o extraordinário, aquele que já fez a obra principal. Entende? Certo. E a tese central é que a nossa parte, o nosso papel, está no ordinário. Crer, perseverar, obedecer no dia a dia, fazer escolhas que a gente entende que alinham com Deus. E o desequilíbrio? Onde entra? O desequilíbrio, segundo essa visão, acontece de dois jeitos. Ou a pessoa fica só buscando o extraordinário, sinal, milagre e evento espetacular e esquece do básico, da prática diária da fé, da obediência. Ou então, no outro extremo, a pessoa é tão racional no ordinário que fecha a porta para qualquer possibilidade de Deus agir de forma fora do comum, extraordinária. O desafio seria juntar as duas coisas. Então, a chave para o milagre, para o extraordinário acontecer, não é só ficar buscando isso, mas cultivar o ordinário da fé diária. É nesse terreno que Deus age. Exatamente. E é aí que entra a importância de ser ensinável, um ponto que o material reforça muito. Ah, o ensinável de novo. Sim. O paralítico, apesar dos 38 anos, apesar daquela resposta meio "não tenho ninguém", ele mostrou que era ensinável, porque ele obedeceu Jesus na hora. Levanta, pega a tua maca e anda. Ele foi. O material até contrasta isso com uma dificuldade que menciona de lidar com gente hoje que concorda com a boca para fora, mas na prática nada muda. A informação entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? Sei bem como é. E como que o material liga esse ser ensinável com a humildade? A ligação é direta. Para ser ensinável, precisa ter humildade. É a capacidade de questionar as próprias certezas, sabe? De admitir que talvez a gente não saiba tudo, que nossa visão é limitada. É dar a Deus o que o material chama de direito de dúvida sobre as nossas próprias razões. Sem essa abertura, essa humildade, a orientação, a correção, não entra. O material também afirma uma coisa bem forte. O maior dos problemas não está fora de nós, está dentro de nós. Como isso se aplica na cura desse homem? Essa frase joga o foco todo para dentro. A transformação interior vem antes da exterior. Os milagres maiores, nessa visão, acontecem na alma, na mente, na vontade da pessoa. A cura física, a mudança na situação, seria uma consequência dessa. Reorganização interna. Não adianta ficar buscando solução fora se a raiz do problema está na disposição do coração, entende? Entendi. E essa ideia de problema interno se conecta com o que eles falam sobre autovitimização. Sim, a análise toca nesse ponto delicado, de como algumas pessoas podem, às vezes, sem perceber, se apegar aos problemas. Se apegar. Por quê? Pode ser um jeito de conseguir atenção, de evitar responsabilidade, ou simplesmente medo da mudança, medo do que acontece depois da cura. A identidade da pessoa pode estar tão ligada àquela condição de doente ou vítima que ser curado seria quase uma crise. Deixaria de ser o centro das atenções por causa daquilo. O material até cita exemplos como alguém que ficava doente perto da chegada do marido e umas reflexões da psicologia sobre carência afetiva. Complexo isso. E tem uma crítica social ali também, sobre a gente valorizar mais o ter do que o ser. Como a história do paralítico entra nisso? O material usa a história para fazer um contraponto, sabe? Critica essa sociedade focada em aparência, em bens, e chama atenção para o valor que a pessoa tem por dentro. Compara gente de fé, de caráter, a príncipes e princesas, mesmo sem grana, sem cascalho, como diz lá. E outros que podem ter muito, mas espiritualmente são mulâmbios. O chamado é para valorizar o temor a Deus, a fé, a piedade, o ser mais do que o ter. A cura do paralítico devolve o fer dele, a dignidade, a capacidade, né? Independente do que ele tinha ou não tinha. E aí chegamos no momento da cura mesmo. Jesus não ajuda ele a entrar no tanque. Ele dá uma ordem direta. Levante-se, pegue a sua maca e ande. E o texto diz, imediatamente o homem ficou curado. Como a análise lê esse imediatamente?
Esse imediatamente é visto como mais do que só poder divino instantâneo. É a consequência de uma conjunção. O poder extraordinário de Deus encontrou uma resposta ordinária no homem. Qual a resposta? A decisão de crer. A humildade para obedecer. A disposição para agir mesmo depois de 38 anos parado. É esse alinhamento da vontade humana com a vontade divina que, para essa análise, destrava o milagre externo. A ação começa dentro dele no momento em que ele decide obedecer. O material cita outras passagens para reforçar essa ideia da ação imediata da fé. Cita sim. Lembra de Josué 3,5? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. A leitura que fazem é: a preparação, a decisão, a santificação, que é um ato de fé e obediência, tem que acontecer hoje, para que a ação de Deus se manifeste amanhã, ou no tempo dele. A fé não é para ser passiva, exige um posicionamento agora. Isso inclui, na visão do material, largar o pecado. Seja o pecadão ou o pecadinho, as raposas e raposinhas, como falam, tem que parar agora, sem demora. É interessante notar que, logo depois dessa cura incrível, a reação dos líderes religiosos, que o material menciona brevemente, é focar na regra do sábado, né? Exato. O material aponta esse contraste gritante. Enquanto os líderes estão presos na regra não pode carregar a maca no sábado, o homem que foi curado, que nem sabia direito quem tinha curado ele no começo, está simplesmente vivendo a cura dele. A obediência dele foi a quem curou, não as regras que talvez o condenassem por estar livre. O foco dele estava na experiência e não na briga teológica. Antes da gente amarrar tudo, tem um ponto que o material toca que parece mais um comentário interno lá da comunidade deles, sobre traduções da Bíblia. O que dizem ali? Assim, é uma observação rápida, o autor expressa uma preocupação pessoal com umas mudanças que ele percebeu na tradução NVI, a nova versão internacional. Ele acha que pode ter influência ideológica por trás. E aí, menciona que está pensando em usar outras versões, revista e atualizada, corrigida, King James, e que está buscando ajuda de gente que entende de hebraico, de grego. A gente só relata isso para mostrar o quadro completo do material, né? Que inclui essa discussão sobre ferramentas de estudo lá naquele contexto. Entendi. Então tá, tentando juntar as peças dessa nossa exploração com base nessa análise de João 5. Quais seriam os grandes eixos, as ideias mais fortes que ficam? Olha, eu diria que alguns pontos saltam aos olhos, né? Primeiro, essa tensão, a soberania total de Deus para agir, ele cura não todos, e a nossa resposta humana. Segundo, a ideia central de que para acessar o extraordinário de Deus, a gente precisa cuidar do ordinário, a fé, a obediência, as escolhas do dia a dia, uma coisa está ligada na outra. Não são separadas. Isso. Terceiro, essa ênfase na cura que começa por dentro. Mente, coração, disposição. Isso vem antes da mudança externa. E, por último, a importância fundamental de ser ensinável, de ter humildade para que essa transformação aconteça. A fé nessa leitura pede uma resposta ativa, imediata. Quer dizer, a perspectiva que o material traz é que Jesus, o extraordinário, já fez a parte dele, já ofereceu o potencial da cura, da transformação. O desafio nosso constante é alinhar o nosso ordinário pensamento, atitude e obediência com essa oferta. É como se a gente precisasse convidar Deus para o nosso dia a dia, para Ele poder mostrar o poder incomum dele. Exatamente essa linha de raciocínio que percorre toda a análise. A bola está com a gente, na nossa resposta à iniciativa de Deus. E para a gente terminar, fica uma provocação, que vem da imagem final da história. Jesus manda o homem pegar a maca e andar. Ele carrega o símbolo da antiga condição, mas de um jeito novo. O material falou sobre se agarrar a problemas, a identidade de vítima. Fica a reflexão, então. Que macas a gente talvez esteja carregando? Pesos do passado, desculpas que viraram hábito, mentalidade limitada, ou até essa identidade construída em volta de uma dificuldade, como a análise sugere. Será que carregamos de um jeito que ainda nos paralisa? Quais dessas macas talvez a gente precise decidir
pegar e andar, não como um fardo, mas como testemunho de uma transformação que talvez já esteja aí, oferecida, mas que espera a nossa decisão de levantar. Fica aí para a gente pensar.